Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos resolver alguns exercícios de espanhol e eu sou a professora Thaís. Bom, essa é uma questão do Enem, tá? E nós vamos ver nesta aula 5 questões da prova do Enem. É interessante que a gente refaça provas anteriores, que a gente faça provas anteriores como exercício, para que a gente conheça a prova, saiba como é a prova e saiba o que nos espera, tá? Em relação a outras provas que talvez vocês possam fazer, tem muitas provas que são muito parecidas com a prova do Enem ou que têm o mesmo tipo de questão. Então, fazendo essas questões, vocês também se preparam tanto para a prova do Enem quanto para outras provas, tá? Então, as provas de espanhol e de língua estrangeira em geral, geralmente são provas de leitura e interpretação de texto, tá? Então, vocês precisam ler e compreender o texto e conseguir responder a questão de maneira correta. Na prova de língua estrangeira, o texto está em língua estrangeira e a pergunta está em língua portuguesa, tá? E no caso da prova do Enem, são 5 questões de língua estrangeira, né? 5 questões de espanhol. E são questões que são muito importantes, que vocês sabem que o Enem é uma prova em que cada questão é importante, cada questão pode fazer a diferença, né? Então, já garantindo essas 5 questões, vocês já estão fazendo um bom trabalho aí para um bom resultado de vocês, tá? Então, essa primeira questão, traz esse pequeno texto. Os textos variam também de tamanho, às vezes são menores, às vezes são maiores. Esse texto é pequeno, ele chama Los Animales. Eu sempre recomendo que vocês, fazendo qualquer prova, vocês observem a fonte do texto. O que significa a fonte do texto? De onde ele foi tirado, tá? Pode ser que essa informação não traga nada de importante para vocês compreenderem o texto, mas pode ser que traga ali alguma luz, alguma ideia sobre o texto e que pode ser importante. No caso das provas de espanhol, muitas vezes traz o site e diz de onde o site é, de que país o site é, então já é alguma ideia também para entender um pouco mais sobre o texto. Então, não ignorem aqui a fonte, esse disponível em, tá em letrinhas menores, porque ela pode trazer alguma informação importante para vocês, tá? Aqui no caso, fala que é um site de uma agência, então tem a ver com o texto que nós vamos ler. Então, o texto diz: En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Então, gente, podem ter palavras aqui que vocês não entendam, mas o importante é entender o contexto geral, entender o texto de maneira geral. E aí, uma palavra ou outra, é importante que, agora que nós estamos treinando, vocês conheçam mais palavras, né? Na hora da prova, vocês vão tentar ver pelo contexto, porque não tem como consultar um dicionário, né? Consultar um dicionário online. Mas, enquanto nós estamos treinando, é importante conhecer o máximo de palavras que vocês puderem. Então, aqui, por exemplo, vacunados é vacinados, tá? Então, os animais devem ter sido vacinados contra a raiva antes do dono solicitar a documentação, tá bom? Então, a pergunta diz: de acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve. Então, aqui o texto diz União Europeia. Então, envolve, né, tanto Espanha quanto Alemanha. Mas tem esse aviso especial específico para a Espanha, que é o caso da questão, né? Então, fala que na Espanha especificamente, os animais têm que ter sido vacinados contra a raiva antes de solicitar o passaporte para viajar pela União Europeia. Então, se ele quer ir para a Alemanha, né, com o seu cachorro, com o seu animal, ele precisa solicitar o passaporte, mas antes vacinar
o animal, certo? Então, vamos ver as opções que nós temos. Letra A, consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. B, ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. C, tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. D, vacinar o animal contra todas as doenças. E, vacinar o animal, depois solicitar o passaporte dele. Bom, então podemos eliminar algumas de cara, né? É uma possibilidade de fazer a prova vendo as questões e eliminando as que você já sabe que não podem ser. Então, consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem não é, né? Porque fala que todos os animais realmente precisam ter o passaporte. Então, não é a letra A. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. Não, outubro de 2004 foi quando começou a obrigatoriedade de ter um passaporte para os animais. Então, também não é. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. Não, primeiro o animal tem que ser vacinado para depois tirar o passaporte. Tá aqui, né? Eles devem ter sido vacinados contra a raiva antes do dono solicitar a documentação. No caso, a documentação é o passaporte. Então, também não é a letra C. Vacinar o animal contra todas as doenças. Não, eles só têm que ser vacinados contra a raiva, e mesmo assim só na Espanha, né? E então só é possível ser a letra E. A resposta certa então é a letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele, como está sendo indicado aqui no aviso especial, né? Eles devem ter sido vacinados antes do dono solicitar a documentação. Então aqui realmente é uma questão de leitura e interpretação de texto e conseguir responder em português sobre um texto que está em espanhol. Muitas vezes aí que mora a dificuldade, né? Entender em espanhol para conseguir responder, considerando as opções em português. Mas essa, então, é a primeira questão, a resposta é a letra E. Na segunda questão e na terceira, nós temos, nesse caso, um fato quase inédito no Enem, né? Que é um texto para duas questões. Isso não é muito comum. O mais comum é que a gente tenha realmente um texto para cada questão. E aqui é um texto para duas questões, um texto maior, tá? Falando sobre o bilinguismo na educação média. Então, esse texto vai falar sobre o bilinguismo no Paraguai. Eu comentei com vocês na aula sobre os países que falam espanhol, que o Paraguai é um país bilíngue, é um país que tem duas línguas oficiais, o espanhol e o guarani, que é uma língua indígena, né? A mesma que também foi falada e ainda é falada em territórios do Brasil, tá? Então, esse texto vai falar sobre essa questão do bilinguismo no Paraguai, na educação, no ensino médio, né? E vai trazer algumas considerações sobre como esse bilinguismo se inseriu aí na escola paraguaia, tá? Então, vamos ler o texto, depois a gente vê as questões. Bilingüismo en la educación media, continuidad, no continuismo. Aún sin escuela e incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta. Pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura
y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí y 1000 veces sí. Lengua de imposição, não. Bom, então esse texto claramente é um texto que conta com a opinião do autor, né, sobre a presença do Guarani na escola média do Paraguai e da presença desse bilinguismo, né? E na prática, uma escola realmente bilíngue é uma escola que tem aulas de todas as matérias nas duas línguas. Não significa só que eles vão ter aula de Guarani na escola, mas eles vão ter aula, por exemplo, de matemática em Guarani, de história em Guarani, né? Então, a língua estaria tão presente na escola quanto o espanhol. E isso é natural em um país que é bilíngue, né? Mas a gente sabe que no caso do Paraguai, o Guarani é uma língua menos valorizada socialmente do que o espanhol, né? Isso tem a ver com o preconceito que existe contra os indígenas, né? Como é uma língua indígena, não é tão valorizada quanto o espanhol, que é uma língua europeia. Então, muitas vezes, principalmente nas escolas particulares, nas escolas que a classe média alta frequenta ou a classe alta, a presença do Guarani na escola não era tão bem vista, porque eles achavam desnecessário, né, esses responsáveis pelos alunos ali que estavam pagando uma mensalidade cara para que seus filhos estivessem na escola, muitas vezes achavam desnecessário ou até negativo que o seu filho aprendesse o Guarani. Por quê? Normalmente a classe alta ou a classe média não aprende o Guarani naturalmente ali dentro da casa, dentro da família, porque geralmente são os indígenas que aprendem o Guarani na família, né? Então eles já entram na escola sabendo o Guarani e muitas vezes eles acabam entrando na escola sem saber o espanhol ou o castelhano, como o texto fala, né? O texto fala castelhano, a gente já comentou também que castelhano e espanhol significam a mesma coisa, é a mesma língua, tá? Então, muitas vezes, os indígenas falantes de Guarani entram na escola sem saber o castelhano e as classes médias e altas entram na escola sem saber o Guarani. E aí, na escola que existe aí esse bilinguismo, né? O bilinguismo entra em ação. Então, quem não sabia Guarani e só sabia espanhol, aprende o Guarani. Quem não sabia espanhol e só sabia Guarani, aprende o espanhol. Então, aconteceu aí essa troca cultural, essa troca linguística com a inclusão do Guarani nas escolas, tá? Para algumas pessoas criticaram, algumas pessoas defenderam, como, por exemplo, o autor do texto, que acha, assim, que é muito importante. Mas ele fala que o Guarani não deve ser simplesmente colocado na escola por uma obrigatoriedade que existe, né? Não deve ser colocado só por obrigação, só como uma imposição, e sim como uma valorização dessa língua que é tão importante para uma grande parcela dos paraguaios e paraguaias, né? Que é uma língua de comunicação que geralmente é a primeira língua, né, a língua materna, a primeira língua que muitos paraguaios e paraguaias aprendem, né, que são indígenas. Então, o autor é, assim, favorável à inclusão do Guarani e à permanência do Guarani nas escolas, mas que não seja ensinado, assim, de qualquer jeito, só por obrigação, só por imposição, né, porque existe aí uma lei que diz que precisa estar na escola. Lembrando, gente, que para os indígenas, né, para as línguas indígenas, todo esse processo de ensino de língua até escrita da língua não é um processo natural, tá? As línguas indígenas são línguas orais, são línguas que naturalmente não têm escrita. Elas foram adaptadas para uma escrita pelos europeus. Então, muitos portugueses e espanhóis que estavam colonizando aqui a América, eles adaptaram várias línguas indígenas para a escrita, e eles antes não tinham escrita. Então, já é uma intervenção europeia em relação à língua, né? E ensinar na escola, que também é uma construção, né? Uma estrutura que não é
natural para os indígenas, também é uma intervenção, tá? Não é algo natural para eles. Vamos agora, então, ver a questão 2, que é a primeira questão sobre esse texto. A questão diz: no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? A. O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios mesmo sem a escola e apesar dela. O que o autor quis dizer com isso, né? Que está aqui nesse início. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguaios e paraguaias se estão comunicando em Guarani. Então, ele quis dizer com essa frase que os paraguaios se comunicam em Guarani mesmo quando o Guarani não estava na escola, né? Antes do Guarani estar na escola. Então, aún sin escuela é mesmo sem escola, inclusive apesar da escola. O que significa isso? Apesar de muitas vezes o Guarani ser ensinado na escola de uma maneira que não seria a maneira ideal, que não seria a maneira mais respeitosa, mais adequada, o fato é que paraguaios e paraguaias se comunicam em Guarani. Isso realmente é um fato que não pode ser negado, né? Então, esse trecho é utilizado na opção A. E vários outros trechos do texto estão aqui nas opções, tá? Mas o que a gente tem que ver não é se aquela parte da opção está no texto, e sim se ela responde a pergunta, né? Letra B. O ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. C. A língua Guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. E. O bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. Então, gente, a pergunta é: qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Qual ideia? De que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Então, o argumento que ele usa é dizendo que, como diz a letra D, que é a resposta certa, a introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, ou seja, mais pessoas aprenderam o Guarani quando ele foi colocado na escola, porque, como eu falei para vocês, pessoas que não tinham origem indígena ou que não eram indígenas não sabiam falar Guarani, né? E até hoje muitos não sabem. Mas com as crianças e adolescentes aprendendo na escola, mais pessoas começaram a falar o Guarani, inclusive algumas dessas crianças e adolescentes ensinando para os seus pais, né? Para outras pessoas da família que não falam Guarani. Então, sim, a introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. É o que o autor fala, né? É preciso que seja uma língua de comunicação e não de imposição. Não é ensinar por ensinar, não é ensinar só porque é uma obrigatoriedade, mas sim ensinar com uma postura ética, valorizando o Guarani, mostrando a sua importância, mostrando que não está sendo ensinado só porque uma lei manda, e sim porque é realmente importante para os paraguaios que eles saibam falar o Guarani, mesmo os que não têm origem indígena ou os que não são indígenas, né? Então, a questão 2, a resposta certa é a letra D, tá? A outra questão sobre o mesmo texto, questão 3. Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. Então, isso acontece também em vários casos, né, de países bilíngues que têm uma língua que ela é mais valorizada socialmente do que a outra. Então, ela acaba sendo mais usada e aí, muitas vezes, grupos se unem, né, se mobilizam para valorizar a menos proeminente, a que é menos usada, que no caso seria o Guarani, né?
O espanhol é mais usado, inclusive o espanhol é a língua oficial do Paraguai por mais tempo, né? E existe sim uma tentativa, né, uma luta para a valorização maior do Guarani. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo ou pela A. Falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares. B. Preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. C. Esperança acumulada na reforma educativa da educação média. D. Inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. E. Continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos. Então, como segundo o texto, no Paraguai se tentou valorizar mais o Guarani através da inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Então, a resposta aqui é a letra D, tá? Então, o Guarani estar presente nas escolas e permanecer sendo usado, sendo ensinado nas escolas, faz com que o Guarani, que é uma língua menos valorizada socialmente do que o espanhol na sociedade paraguaia, passe a ser um pouco mais valorizada, passe a ser aprendida por mais pessoas, tá? Então, aqui a resposta é a letra D, ok? A próxima questão tem um texto retirado do jornal El País, lembrando da gente sempre dar uma olhadinha na fonte, né? Então, aqui a fonte é o jornal El País, que é um jornal originalmente espanhol da Espanha, né? Mas que tem algumas versões de outros países também, tá? Mas esse é da Espanha mesmo, esse texto é da Espanha mesmo. Então, aqui o texto está sem título porque a pergunta é justamente relacionada ao título, né? Qual poderia ser o título desse texto, dessa reportagem, tá? Então, vamos ler o texto e pensar qual poderia ser o título. O texto diz: Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. Esa es la conclusión a lo que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida, ha explicado el director del ensayo, Javier Basterra Gortari, por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología. El tabaco es un anorexígeno, quita el apetito y por eso las personas que dejan de fumar engordan, añade Basterra Gortari. Eso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar. Luego, los que siguen haciéndolo y por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso, lo mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca, añade. Bom, então o texto está relacionando aqui a questão do tabagismo, né, em espanhol, como diz aqui o texto, cadê a palavra? Aqui, tabaquismo. Então, relaciona o tabagismo a pessoa engordar ou não engordar, né? Tem a ver, a pesquisa que foi feita tem a ver com isso. Então, fizeram uma pesquisa na Universidade de Navarra, que é uma universidade da Espanha. Investigadores significa pesquisadores, tá? Então, os pesquisadores acompanharam 7.565 pessoas durante 50 meses. Então, separaram as pessoas por idade, sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida. Então, aqui no estilo de vida, relacionado a faz exercício físico ou não faz, né? Come comidas mais saudáveis ou não come. Então, tentaram juntar pessoas com as mesmas características e o único fator que resta, né, que queda, seria o tabagismo. Então, nesse grupo de pessoas com a mesma idade, mesmo sexo, mesmo índice de massa corporal, mesmo estilo de vida, algumas fumavam e outras não. Então, para fazer essa comparação.
e o estudo foi publicado nessa revista, né? E aqui, então, a conclusão é que o tabaco tira o apetite. Então, as pessoas que param de fumar engordam. Foi isso que se concluiu, né? Que esse diretor do ensaio concluiu. Essa palavra añade significa adiciona, tá? Então, ele está adicionando uma informação ao texto. Isso faz muito mais relevante o achado do estudo. Estudio é o estudo, tá? E hallazgo é o achado. Então, mostra que, em ordem, os que ganham mais peso são os que param de fumar, em seguida os que continuam fumando e, por último, os que nunca fumaram, tá? Então, quem nunca fumou tem a tendência a ganhar menos peso. Quem ainda está fumando, segundo lugar, e os que ganham mais peso são os que fumavam, mas pararam de fumar, segundo aqui esse estudo. E aí o diretor conclui que o melhor para ter uma vida saudável é não fumar nunca, como todos nós já sabemos, né? Então a pergunta vai ser: o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usada como título? Então, a gente precisa ver qual dessas opções tem a ver com o tema central do texto e poderia ser o título do texto. A. Estilo de vida interfere no ganho de peso. B. Estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. D. Fumantes engordam mais que não fumantes. E. Tabagismo como fator de emagrecimento. Gente, independente do texto, a gente poderia já retirar a letra E, né? Que seria uma opção que seria totalmente antiética para estar num título de uma reportagem, né? Tabagismo como fator de emagrecimento, porque isso poderia acabar causando que algumas pessoas começassem a fumar para tentar emagrecer, né? Então, jamais poderia ser o título de uma matéria de jornal, né? A questão do estilo de vida interfere no ganho de peso é muito vago para ser o título desse texto, porque o texto fala especificamente do tabagismo e não do estilo de vida de maneira geral, né? Porque estilo de vida influiria muitas outras coisas, né? Por exemplo, alimentação, exercícios físicos, e aqui fala somente sobre o tabagismo, então também não pode ser a letra A. Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes? Não é isso, não fala sobre expectativa de vida, né? Então também não poderia ser a letra C, a letra B, né? Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas também não tem a ver com o que o texto diz. O que o texto diz é que o tabaco tira o apetite, tá? Mas não fala que pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas, não é isso. Então, só sobrou a letra D, né, que é a opção correta: fumantes engordam mais que não fumantes. Porque, segundo aqui a ordem, quem ganha mais peso é quem para de fumar, em seguida os que continuam fumando e, por último, os que nunca fumaram. Então, os não fumantes ganham menos peso do que os fumantes. Isso está correto de acordo com o texto, tá? Então, esse sim poderia ser um título que envolve a questão do tabagismo e a questão de engordar, que são os dois fatores que o estudo trabalha, que o estudo investiga, tá bom? Então, a resposta dessa questão também seria a letra D. Agora, vamos para a última questão da nossa aula e a última questão dessa prova. Temos aqui um texto que ele é verbal e não verbal. Então, ele tem a imagem e ele tem a parte escrita relacionada, tá? Esse texto foi publicado na revista Glamour da América Latina, uma revista que tem, né, um público geralmente feminino, geralmente jovem, tá? Então, temos aqui a imagem de um produto, é uma publicidade, o texto, então, o produto é um tênis e temos essa palavra destacada, brincando.
Primeira coisa que precisamos saber é que em espanhol brincando significa pulando, tá? Então é uma palavra que não significa a mesma coisa do que em português, significa pulando. Então o texto diz: Cangarros llega a México con diseños atléticos pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de esos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. E temos aqui o site, né, da marca do tênis. Então a marca é Cangarros, fazendo aí um jogo de palavras com o canguru, que faz parte do logotipo aqui do tênis, né? E tem a ver com a palavra brincando, pulando. O canguru que pula, né? Sabemos disso. Temos aqui algumas palavras em destaque, em itálico, que são palavras de outras línguas que não o espanhol. E a pergunta vai ser exatamente sobre isso. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. C. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. É enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Bom, vocês sabem, né, que na publicidade muitas vezes se usa realmente palavras em outras línguas, especialmente o inglês, né, para chamar a atenção do possível comprador ali daquele produto. Parece que o produto é mais interessante, parece que o produto é mais na moda, né, quando tem ali alguma palavra em inglês envolvida. Inclusive lojas muitas vezes colocam sale em vez de promoção, né, para chamar a atenção dos compradores. Então aqui a resposta certa é a letra A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Que, como eu falei para vocês, o público-alvo da revista é mais um público jovem, né? Então, como eles querem vender o produto, eles querem enfatizar ali características que podem chamar a atenção desse público-alvo, tá? Então, por isso que eles usam palavras em outras línguas na publicidade, certo? Então, esses foram os nossos exercícios de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham percebido como é a prova e até a próxima aula. Tchau!